metido. Dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência, a medicina e respeitar o povo que precisava tomar vacina. E agora há pouco, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo dizendo que vai processar o presidente Lula. Sexta-feira, 12 de maio. Na próxima semana, entrarei com 2 ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Boa noite a todos. E aí, Fabi, será que vai dar alguma coisa essas ações? Gostaria de ter esse otimismo que está o presidente Bolsonaro, né, em relação à justiça, mas ele está correto, tem que entrar mesmo com a ação, tem que pleitear, tem que falar, porque realmente são vários absurdos. Se eu não me engano, o presidente Bolsonaro tem 500 processos em andamento, eu não consigo nem imaginar, porque isso já é demanda de um escritório de pequeno porte, já daria para suprir as necessidades, veja só que absurdo. Então tem que questionar agora os números, né, 700 milhões, ô Lula, a gente sabe que não é assim, que é com dolo, não é com culpa não. Ele sabe muito bem o que ele está falando e ele sabe que a população do Brasil é 3 vezes menor do que isso que ele disse. Então, para a senhora que está do outro lado aí, para o senhor que está nos assistindo nessa sexta-feira, nós estamos mortos pelo Lula, porque ele matou a população do Brasil e mais da América Latina inteirinha. Pois é, Fabi. Ana, também quero te ouvir. O Lula recentemente trocou aí o nome da instituição Fiocruz por Souza Cruz. Tá complicado para ele falar aí no improviso, né? 700 milhões de mortes. A gente pode trazer também aquele vídeo dele falando dos 25 milhões de crianças abandonadas, moradores de rua em São Paulo, no Brasil, aliás. E de acordo com Lula, quem proclamou a independência? Ah, pois é, foi o Floriano Peixoto, né? Bem lembrado, Ana, é um festival, né? Não, eu até ia falar se não te lembra o presidente Joe Biden, alguma semelhança aí com o presidente americano nas gafes. Olha, tá páreo duro nas gafes, e aqui tá cada dia pior, né? Tá completamente perdido, não sabe nem onde está, continua apertando mão de fantasma, daqui a pouco o Lula chega lá, mas tá páreo duro nas gafes. Mas a diferença que eu vejo, eu acho que nós estamos um pouquinho pior no Brasil, porque aqui é o presidente Joe Biden, a Kamala Harris é a Dilma Yankee, né? Isso também foi outro feito aí que os americanos conseguiram, achar uma americana para chamar de Dilma. Mas as pastas governamentais aqui, algumas são sérias, com pessoas técnicas, inclusive. No Brasil, nós temos a ministra do Meio Ambiente, por exemplo, que foi até Davos dizer que havia 120 milhões de famintos no Brasil. Depois corrigiu de 120 milhões para 33 milhões. E a CNBB usou esse número falso, essa mentira, para encampar aí a campanha, né? Para colocar na campanha da fraternidade desse ano a CNBB, que é infestada de comunistas e marxistas que colocam a primeira bandeira dentro da Igreja Católica é a bandeira marxista, né, através da teologia da libertação, mas isso é outro assunto. Desvirtuando assim a Igreja Católica de dentro para fora. CNBB usou esse número, que é colocado aí pela administração petista de maneira falsa, número repetido pelo consórcio, e que as empresas aí, as agências de checagem desapareceram. Não apareceu ninguém para contestar os 120 milhões, os 33 milhões e agora os 700 milhões, né?
mataram o Brasil todo e os Estados Unidos. Impressionante. Esse é o presidente, o atual presidente do Brasil. E que continua falando, né? Ele só fala com raiva. Reparem que é só raiva, é só rancor, é só gritaria no microfone. Esse é o governo do amor. O amor venceu. O amor ao dinheiro, o amor ao retrocesso.